Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero Carlos Oquino, bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre os conselhos poderosos dados pela palavra de Deus no Salmo 1. Já no primeiro verso, ele começa dizendo como é feliz aquele que não faz 3 coisas. A palavra aqui, traduzida como feliz ou bem-aventurado, é uma palavra que frequentemente é mencionada na Bíblia e ela tem uma intenção de indicar uma felicidade completa e duradoura que vai além das circunstâncias terrenas. É o tipo de felicidade que apenas o Senhor pode dar. Portanto, eu já te digo logo de começo que se você está procurando a felicidade em coisas materiais ou em outras pessoas que não seja Jesus, a sua busca pode estar sendo em vão. O Salmo nos ensina que a verdadeira felicidade está ligada às escolhas que fazemos em nossa caminhada. Ele afirma que é feliz ou se tornará feliz aquele que evita 3 atitudes negativas. 3 coisas que você não deve fazer para você atingir a felicidade. Primeiro, não siga o conselho dos ímpios. O Salmo começa com uma advertência clara. Para ser feliz, não devemos seguir o conselho dos ímpios. Mas o que isso significa na prática? Vamos entender melhor. O ímpio é a pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Sua régua moral não é pautada na palavra de Deus, mas por sua própria consciência ou pelas influências do mundo. Sem a transformação operada pelo Espírito Santo, muitas vezes segue seu coração, que é, como sabemos pela palavra, enganoso. Por que não seguir os seus conselhos? Embora um ímpio possa ter boas intenções ao dar um conselho, ele o fará com base em uma visão de mundo que não está alinhada com os princípios de Deus. Esses conselhos, mesmo que pareçam úteis ou razoáveis à primeira vista, podem levar a decisões que afastam você da vontade de Deus e, em alguns casos, podem destruir sua vida espiritual, emocional ou até mesmo levá-lo à morte. Por isso, o único conselho verdadeiramente seguro e confiável é aquele que encontramos na palavra de Deus. Seus ensinamentos e princípios devem guiar todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal e sentimental. Os ímpios podem tentar influenciá-lo a tomar decisões erradas, dizendo frases como "não tem nada a ver", "ninguém está vendo", "todo mundo faz". Essas
Frases muitas vezes levam à prática, como a mentira, o adultério, até mesmo o aborto. Ações que têm graves consequências espirituais e emocionais. Nós sabemos algo que eles ignoram. Como filho de Deus, entendemos que Ele observa a nossa conduta. O Senhor é justo e julgará todas as nossas ações. Por isso, seguir o conselho dos ímpios é negligenciar a verdade de que Deus vê e avalia tudo que fazemos, mesmo em segredo. O conselho que devemos buscar e seguir é o que está na palavra de Deus. Suas verdades são eternas e aplicáveis a todas as áreas de nossa vida. Se queremos ser verdadeiramente felizes, precisamos rejeitar os conselhos que vêm do mundo e nos firmar nos ensinamentos do Senhor. A segunda coisa que devemos evitar para sermos felizes é não imitar a conduta dos pecadores. Quando o Salmo nos adverte a não imitar a conduta dos pecadores, ele está chamando a rejeitar as práticas pecaminosas e injustas que desagradam a Deus. Essa conduta envolve ações que contradizem a santidade e a justiça de Deus, afetando tanto a nossa relação com o nosso Deus, quanto a relação com as pessoas ao nosso redor. O que fazemos repetidamente se torna parte do nosso caráter. Se nos deixarmos levar por comportamentos pecaminosos como mentira, engano, fofoca, desonestidade ou qualquer tipo de injustiça, começamos a nos moldar segundo os padrões deste mundo e não segundo o padrão de Deus. Isso nos distancia do propósito para o qual fomos chamados em Cristo Jesus, a refletir a imagem e o caráter de Deus. Imitar a conduta dos pecadores significa se conformar com os padrões do mundo, que são muitas vezes baseados no egoísmo, na ambição desmedida e na ausência de temor a Deus. Quando seguimos esse caminho, colocamos em risco nossa comunhão com Deus. Além de dar um péssimo testemunho, isso afeta a nossa comunhão e a nossa felicidade. Imagine alguém que começa a justificar pequenas desonestidades no trabalho, porque todo mundo faz, o hábito cresce e com o tempo essa pessoa passa a viver de forma completamente desonesta, sem perceber que foi moldada por algo que inicialmente parecia insignificante. Assim, pecados aparentemente pequenos podem ter consequências graves e transformar a nossa identidade. Ao invés de imitar a conduta dos pecadores, somos chamados a andar em santidade, segundo o exemplo de Cristo. Isso significa agir com amor, justiça, verdade e compaixão. Mesmo que o mundo ao nosso redor escolha caminhos contrários, nossa conduta deve ser sempre refletir e mostrar o reflexo da transformação que o Espírito Santo opera em nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso devemos nos afastar das práticas pecaminosas e injustas, buscando viver uma vida que agrade a Deus, não imitando a conduta dos pecadores, e escolher ser luz em um mundo que vive em trevas, mostrando ao mundo o caráter de Cristo em nossas ações diárias. O terceiro e último alerta é claro:
Não devemos nos assentar na roda dos zombadores. Isso significa evitar qualquer tipo de comunhão ou cumplicidade com aqueles que desprezam as coisas de Deus, zombam de sua palavra e combatem tudo o que é espiritual e santo. Os zombadores são aqueles que não apenas rejeitam a Deus, mas também ridicularizam o que é sagrado. Eles desprezam os valores do reino de Deus e muitas vezes incentivam os outros a fazer o mesmo. Participar de sua roda é mais do que simplesmente estar presente, é concordar, se envolver ou pelo menos se omitir diante do que eles fazem ou dizem. Assentar-se na roda dos zombadores é tornar-se cúmplice de suas atitudes e pensamentos. A palavra de Deus nos chama a viver em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: Sede santos, porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado, diferente do mundo, vivendo de acordo com os padrões de Deus. Quando nos associamos com os zombadores, comprometemos nossa santidade e a nossa identidade como filhos de Deus. Além disso, a Bíblia nos pergunta, livro de 2 Coríntios 6,14, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Luz e trevas não podem coexistir, assim como um cristão comprometido com Deus não pode se associar às obras das trevas sem se contaminar. Quando escolhemos nos aliar ou participar das atitudes dos zombadores, estamos nos colocando em um caminho perigoso, próximo ao abismo espiritual. A zombaria e o desprezo por Deus endurecem o coração, afastam o homem da verdade e levam à ruína espiritual. Como cristão, somos chamados a influenciar o mundo e não a sermos influenciados por ele. Isso não significa que devemos nos isolar, mas que devemos discernir com quem nos associamos e que tipo de comportamento toleramos. Se nós ficarmos sentados na roda dos zombadores, não seremos sal da terra e luz do mundo, não podemos perder o nosso sabor. Não sentar-se na roda dos zombadores é uma decisão que protege nossa comunhão com Deus e nos mantém no caminho da justiça. É um lembrete de que não podemos participar de atitudes ou conversas que desonrem a Deus. Ao invés disso, devemos buscar sempre um relacionamento íntimo com o Senhor, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor e vivendo como testemunhas fiéis de Jesus Cristo.